Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Agora, às 7h01, está no ar o Jornal da Manhã, União da Vitória, para toda a nossa região. As informações nesse instante. Um dos destaques que vamos falar hoje é quanto à questão do Covid-19 no município de Cruz Machado, o aumento do número de casos nas últimas semanas faz com que a Prefeitura venha pedir à população mais atenção aos cuidados para que esta curva venha novamente a cair no município. Claro, temos atualização pelos municípios da nossa região. Ontem, lamentavelmente, Porto União registrou um novo óbito pelo fator Covid-19. Atenção, União da Vitória. Atenção, você município que tem alguma dívida ativa com o município. Termina nesta sexta-feira o prazo de renegociar, então, suas dívidas através do Refis 2020. Hoje vamos falar também sobre as questões voltadas à segurança pública, as infrações de trânsito mais comuns acometidas pelos motoristas aqui de nossa região. E ainda temos também entrevista ao vivo para a gente falar, atualizar a questão do Covid em União da Vitória. É o Jornal da Manhã que está no ar. Começando, claro, com a previsão do tempo, CIMEPAR acertando em cheio a temperatura nesse momento. 8 graus é a previsão da mínima e justamente essa temperatura que temos agora aqui na área central. Hoje, a máxima poderá chegar a 22 graus. Por enquanto, nada muda. Não há previsão de chuva até o final de semana. Ao contrário, as temperaturas vão ganhando força com o passar dos dias, em especial a partir de quinta-feira. Vamos ter temperaturas bastante altas. Olha só, a previsão de sexta-feira agora é de 30 graus de máxima, segundo a informação do CIMEPAR. No radar do CIMEPAR, por enquanto, a próxima chuva está marcada para acontecer numa sexta-feira, dia 4 de setembro. Por enquanto, a previsão momentânea que temos a questão do CIMEPAR. Mas, nos atualizando aqui até o final de semana, o sol, é claro, fica garantido aqui pela nossa região. Manhãs um pouco mais frias e as tardes de bastante sol e calor. Nível do Rio Iguaçu, nesta manhã, 3,58 metros. De imediato, fazer a atualização para você quanto aos casos de Covid-19. Em Porto União, ontem, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, tivemos um novo óbito. Com isso, chega-se a 4 o número de óbitos no município de Porto União. Não foi possível identificar sobre informações desse óbito, se o paciente ou a paciente possuía algumas comorbidades ou não, nem a idade. Não tivemos acesso a essa informação até o presente momento. Em Porto União, além desse número de óbitos, há ainda 18 pacientes que estão em tratamento da Covid. Outros 121 já curados. Número total, 143 casos. Há ainda 19 casos suspeitos da doença. Em Porto União, temos 106 pacientes em monitoramento, que são pessoas com alguns dos sintomas geralmente gripais. Mas, repito, devido à questão de protocolo, essas pessoas têm que ser monitoradas sem a real necessidade de fazer a coleta do exame. Já foram feitos em Porto União e descartados 1.381 testes rápidos. Para a cidade vizinha de União da Vitória, os dados atualizados ontem, no total, 266 casos o município de União da Vitória registrou. Destes, 251 pacientes já estão curados. Temos 10 nesse momento em tratamento e 5 óbitos. Da região da Ansupar, União da Vitória é o que tem maior número de óbitos, seguido de São Mateus do Sul com 4. Ainda no município de União da Vitória, são 34 casos suspeitos. Já foram realizados no município 1.781 testes, o chamado RT-PCR. Pela região, Bituruna, o município conta no momento com 2 casos ativos. Os pacientes estão bem, estão sendo tratados em casa, isolados. Outros 39 tiveram Covid e já estão curados. E há um óbito no município. Temos ainda em Bituruna 4 casos suspeitos que aguardam o resultado de exame. E outros 17 pacientes que são monitorados em casa com algum sintoma, geralmente gripal. O município de São Mateus do Sul também atualizou aqui os seus números nas últimas 24 horas.
Temos então no total de casos confirmados em São Mateus do Sul 233, sendo 204 pacientes curados, 4 óbitos e os demais ainda estão, portanto, em isolamento, em tratamento. Há ainda 19 casos suspeitos em São Mateus do Sul. Pessoas monitoradas em isolamento domiciliar são 174, mesma situação, geralmente com sintomas gripais. Temos também aqui agora o boletim segundo a SESA, Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Então, um boletim divulgado, claro, no dia de ontem, nos municípios da 6ª Regional. Vamos lá, Antônio Olinto até hoje registrou 12 casos de Covid, nenhum óbito. Bituruna, pelo boletim, são 36, embora, como mencionei agora há pouco, ao total já foram 42 casos, mas que não conta aqui no boletim os exames feitos pela rede particular. Cruz Machado, pelo boletim da SESA, são 35 casos de Covid e um óbito. General Carneiro, ao todo, 51 casos de Covid, com 3 óbitos. Paula Freitas, 18 casos de Covid, com 2 óbitos. Paulo Frontin, 14 casos de Covid até hoje, sem nenhum óbito. Porto Vitória, 22 casos de Covid, com 1 óbito. Esse óbito do presidente do Legislativo lá do município de Porto Vitória, que lamentavelmente não resistiu ao óbito devido à questão do Covid. São Mateus do Sul, 172 casos ao todo, com 4 óbitos. E União da Vitória, pelo boletim da SESA, 262 casos, com 5 óbitos. As informações que temos para o lado do Paraná. Agora, passando aqui para Santa Catarina, dados também da Secretaria de Estado da Saúde, mostram que nos municípios do Planalto Catarinense temos Canoinhas, com 345 casos de Covid e 8 óbitos. Iriniópolis, 14 casos de Covid, sem nenhum óbito. O município de Mafra, 285 casos, com 3 óbitos. Major Vieira, 31 casos, com 2 óbitos. Monte Castelo, 20 casos de Covid, nenhum óbito. Papanduva, 30 casos de Covid, com 4 óbitos. Porto União, está desatualizado o número aqui, são 105 casos de Covid com 3 óbitos, sendo que já aqui anunciamos o 4º óbito. E o município de Três Barras, 260 casos de Covid com 1 óbito. São os números, então, das últimas 24 horas, segundo as respectivas secretarias de saúde, tanto municipais quanto estaduais. 7 e 8 agora. Nessa questão, o município de Cruz Machado, assim como já noticiamos aqui ontem, nos últimos 10 dias praticamente, teve um salto muito grande de casos positivados de Covid-19. Ontem aqui falamos sobre o trabalho da Polícia Militar, na fiscalização, mas, além disso, a população tem que ter essa consciência. Não é porque vai ter algum fiscal, não é porque você vai ver a viatura passando ou ver alguém na fiscalização que você vai lá colocar máscara. Tem que se ter esta condição, desse momento de pandêmico que vivemos, para evitar a disseminação do vírus. E hoje a gente vai ouvir então o Dr. Cristiano Guimarães, que ele é o médico ali do Hospital Municipal Santa Terezinha de Cruz Machado, e ele vem pedir à população um pouco mais de compreensão para que venha realmente obedecer esses critérios já mencionados há muito tempo, de hoje, essas atitudes, mas que a população faça sem ter a necessidade de ficar um fiscal, já que a fiscalização não pode girar todo o município de Cruz Machado, que é um município muito grande, principalmente o interior, todos os dias. Então a população tem que fazer a sua parte para evitar, então, essa elevação de casos no município de Cruz Machado. Bom dia, pessoal. Eu sou o Dr. Cristiano, sou médico aqui em Cruz Machado, no Hospital Santa Terezinha. Sou médico responsável pela internação hospitalar. Então, pessoal, eu acho que a maioria de vocês já tem observado na página da Secretaria de Saúde em relação sobre o Covid, uma enfermidade pandêmica, vem afetando vários estados e a nossa cidade não seria diferente. Tenho observado um número crescente das pessoas infectadas pelo coronavírus.
o nosso município provavelmente já está iniciando o pico máximo, né? Está começando a ter, já iniciando o pico. Acredito que o pico máximo vai ali no final de setembro, agosto, setembro. E a gente foi feita uma reunião hoje, algumas medidas já vão se tornar um pouco mais rigorosa. A gente pede a colaboração da população que continua fazendo uso da máscara, continua fazendo uso do álcool em gel nos estabelecimentos, cuidar com distanciamento na rua, evitar quando tiver em aglomeração, evitar aglomerações, mas quando tiver que conversar com outra pessoa, não baixar a máscara. A gente tem visto isso, que algumas pessoas baixam a máscara. Em relação às festas, pessoal, a gente tem observado que as pessoas estão saindo bastante para festa, bebendo, e a pessoa, quando ela não está sóbria, ela acaba as medidas de segurança que antes já era difícil quando a pessoa estava sóbria, já não realizava da forma correta. Agora as pessoas que fazem o consumo de álcool acabam perdendo a noção e acaba sendo contaminada, levando para o idoso, levando para o pai, para a mãe, para o avô, para o sobrinho. E assim, é aquilo que a gente sempre fala, é uma cadeia. E quando um é contaminado, pode contaminar todos da família. Então, a gente vem pedir para vocês, colaborem, ajudem. A gente vai passar por essa. Como eu sempre falo, 80% da população vão pegar, boa parte nem vão sentir que estão com a doença, né? Mas uma parte delas vão se complicar. Aí é que vem o nosso cuidado redobrado, porque a maioria desses pacientes são idosos. E a maioria deles tem alguma doença já de base que complica a situação do paciente. Então, quando você for numa festa, pense no seu parente, pense no seu avô, na sua mãe, que é idoso e ainda tem uma doença de base. Então, seja responsável. Pense, isso é um período muito curto. Daqui a pouco você vai poder sair para a festa, vai poder fazer o que quiser. Mas agora a gente precisa ter um pouco de consciência e responsabilidade, porque não adianta vir no hospital querer cobrar, sendo que você também não está fazendo a sua parte, né? É lógico que nossa obrigação como médico é cuidar da população, mas a população também tem que colaborar. Tá ok, pessoal? Eu agradeço e vamos continuar com atenção redobrada agora nessa fase que entre setembro e agosto, que eu acredito que vai ser o nosso pico aqui. 7h13, depois do intervalo, tem mais informações no Jornal da Manhã. Jovem Pan. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia.
E aí, você já baixou a Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet? Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. E eu já baixei aqui. Panflix, assista onde estiver e na hora que quiser. E aí, já baixou o Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei aqui. Panflix, assista onde estiver e na hora que quiser. Em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. De volta com o Jornal da Manhã, informação para a União da Vitória. Atenção, você munícipe que possui alguma dívida com o município, ISS, IPTU, entre outras. Aproveite o Refis para renegociar suas dívidas com descontos de até 100% dos juros e multas. Mas o prazo termina nesta próxima sexta-feira, segundo a Ângela Orbachuk. Então, na sexta-feira, dia 28, encerra o prazo para adesão ao Refis 2020 aqui na Prefeitura de União da Vitória. Aqueles contribuintes que desejarem fazer adesão ao Refis podem se dirigir até aqui o terceiro andar da Prefeitura ou fazer o seu agendamento através do 3521-1225. Todos os contribuintes que se dirigirem até aqui serão atendidos. E lembrando que estamos com todos os cuidados com relação ao Covid-19, como evitando aglomerações, uso de álcool gel e máscara para o melhor atendimento a todos. E lembrando também que a adesão ao Refis com pagamento em parcela única concede 100% de desconto de juro e multa, e o parcelamento em 4 vezes concede um desconto de 80% de juro e multa. Agora vamos informações para o município de Bituruna. Devido à questão da pandemia, nossos alunos, isso não é só Bituruna, não é só aqui na nossa região, mas a nível de Brasil, estão sem aulas presenciais. Claro que as escolas se reinventaram, utilizando principalmente da internet, para então enviar conteúdos de uma forma direta para esses alunos. Aqueles que não têm acesso, mesmo assim, as prefeituras, através de suas secretarias municipais de educação, estão levando esse material até a casa desses alunos. Mas é claro que aprender com um professor capacitado, gabaritado para isso é bem diferente do que estar com o pai, com a mãe, onde muitos desses pais sequer conseguiu finalizar então o segundo grau. É a realidade de muitas famílias no Brasil. Em Bituruna, a secretária de Educação, Nilcelene Zoton, ela então agradece o empenho desses pais, pede um pouco realmente de compreensão, de paciência, né? Porque não é fácil também, às vezes o pai trabalha o dia todo e ali à noite tem que ainda auxiliar o filho. Por outro lado, ela fala que todos esses conteúdos que estão sendo enviados para as casas dos alunos serão revisados aí nos próximos anos. Então as crianças não vão ficar passando de ano sequer, né, no famoso sem aprender nada, vão ficar se empurrando com a barriga. Não, todos os conteúdos em Bituruna serão revisados pelo menos nos próximos 2 anos. E quero colocar para os pais, o trabalho de vocês é extremamente importante nesse momento, não desanimem, continuem, a gente vai voltar em algum momento, nós vamos estar voltando. E esse trabalho que está sendo feito, essas atividades que estão sendo enviadas para casa, elas vão fazer a diferença nesse retorno. Os nossos professores estão estudando, a gente já está se antecipando de como será essa volta, não só nas questões dos protocolos, mas também na questão pedagógica, de o que nós vamos trabalhar, como que nós vamos agir em sala de aula. Mas esse trabalho dos pais é extremamente importante. Então, pais, não desanimem, continuem aí ajudando os seus filhos, enviando suas atividades,
Tendo dúvidas, entre em contato com a professora, com a diretora, coordenadora, inclusive aqui com a Secretaria de Educação. Mas continuem colaborando com as atividades que estão sendo realizadas com seus filhos. Os nossos professores, a gente só tem a agradecer esse trabalho, eles também abraçaram essa causa. Eu sei de professores que respondem mensagem à noite, porque nós também temos que pensar que os pais trabalham o dia todo e vão fazer a tarefa à noite. Então, o professor está atendendo essas crianças, esses pais à noite. E que nós vamos, nesse retorno, quando essas crianças retornar, a gente vai fazer uma avaliação de todo esse processo, o que aconteceu, o que a criança aprendeu, o que ela não aprendeu, e nós vamos retornar esses conteúdos que as crianças não aprenderam. A gente não vai deixar assim, mandou a tarefa para casa, já está feita, nós vamos seguir em frente. Nós vamos fazer um retorno com todas as atividades, tudo que é necessário para que a criança consiga progredir dentro do seu aprendizado. A gente tem a certeza que não vai ser no ano que vem, que a gente vai conseguir em um ano só. Mas, ao longo do próximo ano, do 2021 e 2022, toda essa defasagem que a criança teve por não frequentar a escola, ela vai ser superada. Tenho certeza disso. 7h22. Informações agora para o Planalto Norte Catarinense, através da Polícia Militar de Porto União, que tem um setor de trânsito específico para, é claro, essas questões. E os nossos municípios aqui de nossa região, Porto União e União da Vitória, especificamente, que são 2 municípios que têm já um maior fluxo de trânsito, se você ficar 10 minutinhos parado em uma via movimentada, várias infrações você vai ver. Motoristas que não param para o pedestre passar, não dão a seta, à noite indo com os faróis apagados. São infrações que parecem ser tão comuns já, né? São situações tão, às vezes, simples, mas só o simples fato de deixar de dar a seta, muitas vezes, pode culminar numa colisão. E, realmente, temos muitos acidentes de trânsito aqui nas nossas cidades gêmeas. Principalmente pelos gráficos que temos dos corpos de bombeiros, tanto Porto União quanto União da Vitória, o maior tipo de acidente de colisão é envolvendo carro e moto. Vamos então saber as informações de Porto União, né, as infrações de trânsito que são cometidas, através então do setor de trânsito com o Cabo Ferreira. Um bom dia, ouvintes. Sou o Cabo Ferreira, do setor de trânsito da Polícia Militar de Porto União. O assunto de hoje é sobre infrações de trânsito. Dirigir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação. Infração gravíssima, multiplicada por 3, 7 pontos, e o seu valor R$ 880,41. Trata-se de crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Entregar veículo à pessoa que não possua carteira nacional de habilitação. Infração gravíssima, multiplicada por 3, 7 pontos, e o seu valor R$ 880,41. Trata-se de crime previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Para caracterizar a infração, é quando o proprietário está presente no local da infração. Permitir que tome posse de veículo automotor e passe a conduzi-lo na via pública. A pessoa que não possua carteira nacional de habilitação. Infração gravíssima, multiplicada por 3, 7 pontos, e o seu valor R$ 880,41. Trata-se de crime previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Para caracterizar a infração, é quando o proprietário não está presente no local da infração. Finalizando, desejo a todos uma ótima semana. Depois do intervalo, claro, seguimos com mais informações aqui no Jornal da Manhã. Jovem Pan. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada. Cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços. Centro de União da Vitória e em Porto União. Centro e bairro São Pedro. Netos Barbearia.
E aí, você já baixou a Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet? Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. E eu já baixei aqui. Panflix, assista onde estiver e na hora que quiser. E aí, já baixou o Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei aqui. Panflix, assista onde estiver e na hora que quiser. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. De volta com o Jornal da Manhã aqui pela Jovem Pan. E ao vivo eu converso agora com o secretário municipal de saúde de União da Vitória, Dr. Ari Carneiro Júnior, que gentilmente nos atende. Doutor Ari, muito bom dia. E claro, depois aí de muitas semanas, a gente sempre aqui falando sobre o aumento do número de casos, aparentemente, pelo que a gente observa e pelos gráficos divulgados, a situação ela estabilizou, né? Não é motivo para a gente nos acomodarmos, mas é uma boa notícia já, né, desse último mês principalmente, até porque ainda estamos, né, no inverno, uma situação bastante complicada, mas é sinal também que a população ela realmente viu a necessidade, a importância de se cuidar, e isso comprova através dos números. Bom dia, doutor. Muito bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Muito bom dia, Tiago. É uma satisfação nós podemos estar conversando nessa manhã de terça-feira, dia 25 de agosto, no microfone dessa emissora, e falando sobre o enfrentamento que está dando contra a pandemia do Covid-19 em União da Vitória. Temos observado durante esse mês de agosto que a curva em relação ao mês de julho e ao mês de junho, ela em União da Vitória, como tem se observado dentro do estado do Paraná, eu diria até dentro do Brasil, uma diminuição em número de casos diários de Covid-19. No entanto, como você bem alertou, é o momento de se ter o maior alerta para que as pessoas não se desmobilizem em termos de fazer todas as ações para evitarmos a transmissibilidade do vírus Covid-19. Esse é um trabalho que a sociedade quem faz e tem feito na União da Vitória de uma maneira exemplar, mas agora é mais que importante termos a sensibilidade de não deixarmos de estar alertas e nos defendendo dessa
pandemia em nosso município. Doutor, no momento aqui, segundo dados que temos atualizados, temos 10 casos confirmados e que estão em tratamento, né? Tem algum paciente desses 10 que está numa situação um pouco mais crítica, está internado de repente, ou os 10 estão sendo tratados em casa? Esse boletim, ele trata-se do dia 24. Então, nós não temos ainda o boletim que deverá sair até o meio-dia de hoje, quando são computados todos os casos das últimas 24 horas. Nesses 1.781 coletas de Covid-19 na UPA de União da Vitória, temos 266 casos que foram confirmados. Desses 266, nós tínhamos até ontem, dia 24, 10 casos, como você bem salientou, que estavam confirmados em tratamento, em casa, nenhum em ambiente hospitalar. Tínhamos 251 casos que já tinham tido altas clínicas epidemiológicas, então já em convívio normal dentro da comunidade, a lamentar aqueles 5 óbitos que tivemos até a data de ontem, e 34 casos de coletas realizados que estavam no LACEN e que os resultados vêm diariamente para o município de União da Vitória através da SESA, da Secretaria Estadual de Saúde, que realiza esses exames e o transporte desses exames até a cidade de Curitiba diariamente. Doutor, uma situação muito típica nossa aqui durante os invernos são as questões gripais, os resfriados. Mas por ser esse ano pandêmico, algumas pessoas ainda elas resistem. Eu não vou lá procurar a UPA, não vou procurar o posto de saúde, senão eu vou chegar lá, vão me fazer eu ficar em casa, daí como é que eu vou trabalhar? Como conscientizar esse tipo de pessoa, que de repente ela pode ser realmente só um resfriado, mas ela teme ir ao posto de saúde porque lá vão fazer o exame e ficar em casa, ou ter que, entre aspas, perder dia de serviço. É uma situação um pouco complicada também, né? Sem dúvida. Agora, é importante que todos nós tenhamos consciência de que são vários os sintomas que podem apresentar a pessoa que esteja com Covid-19, que vai desde a cefaleia, coriza, dor de garganta, tosse seca, eventualmente alteração de temperatura, mialgia, quer dizer, dor muscular em todo o corpo. Enfim, são vários os sintomas. E, além disso, 80% ou mais de pessoas, elas apresentam a Covid-19 assintomático, quer dizer, não sentem nenhum sintoma. Depende de cada pessoa, da imunidade de cada um, de como responde o seu organismo à atuação do vírus naquela pessoa. Então, a pessoa tendo qualquer sintomatologia que ela possa suspeitar de qualquer situação de agravo respiratório, a gente orienta que vá, que procure a nossa UPA. Ela é o local adequado para fazer a diferenciação do quadro clínico e a coleta eventual da necessidade do RT-PCR, que é o exame padrão ouro para a identificação e o combate ao Covid-19. Doutor, além, é claro, dessa questão do Covid, outras situações também são cuidados pela Secretaria, afinal, falando de saúde, são várias as situações. Nesse mês de agosto, por exemplo, chamado aí Agosto Dourado, alguns meses trabalha essa questão da importância do aleitamento materno. Devido, é claro, à questão da pandemia, não pudemos fazer eventos reunindo as gestantes, até porque elas fazem parte de grupos de risco, mas, mesmo assim, não foi deixado de lado essa questão. Qual a importância de falarmos nesse assunto, nesse vínculo entre mãe e filho? Você lembrou bem que as atividades de atendimento médico ou multiparamédico, o multiprofissional, as ações de saúde no município de União da Vitória, como os demais municípios, elas não param. As outras patologias, as outras doenças, elas não deixam de existir e têm que ser enfrentadas. E dentro delas tem as campanhas que são realizadas anualmente nos meses. E nós temos realmente, nesse mês de agosto, é um mês sempre pontuado
para o incentivo ao aleitamento materno. O aleitamento materno que é fundamental para o desenvolvimento da criança, na sua integralidade, para que ela tenha uma vida, além de saudável, um excelente desenvolvimento psicomotor, no desenvolvimento da saúde dela quando ela está se formando em seu início. E o aleitamento materno, além do leite humano, ter todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento do ser humano na quantidade exata, desde a água, proteínas, sais minerais, enfim, tudo que é necessário está no leite materno, você não precisa acrescentar nada, além de estar na temperatura ideal e estar disponível graciosamente para o ser humano. Então é tudo de bom, é um ato, amamentar, a gente diz sempre, né? É um ato de amor, é um ato em que faz o vínculo da criança com a mãe e vice-versa, da mãe com a criança, que leva para o resto das vidas, ou seja, quando você é mãe, você o é para a vida toda. E é dessa maneira que se deve proceder. E esse mês de agosto é um mês sempre referenciado para as campanhas em incentivo ao aleitamento materno, que infelizmente esse ano não podem ser feitas reuniões como gostaríamos que se fizesse, aquelas formas de motivações grandes, embora algumas unidades do nosso município ainda assim o tenham realizado. Eu aqui aproveito para parabenizar essas equipes que apresentaram algum serviço demonstrando para a comunidade, alertando esse mês que é o incentivo ao aleitamento materno. Doutor, só mais uma questão aqui, voltando à questão do Covid, quando o senhor respondia a última pergunta ali relacionada ao Covid, tivemos aqui uma pergunta aqui do internauta que nos acompanha pela internet, do Juliano Oliveira. Ele perguntou o seguinte: se eu tive contato com uma pessoa infectada, mas não apresentei nenhum sintoma até o presente momento, o que devo fazer? Ele deve procurar a UPA, tem que esperar aparecer algum sintoma? Qual que é a indicação, a orientação nesse caso? Sempre que a pessoa tenha qualquer dúvida em relação ao contato que a pessoa eventualmente tenha tido com um possível ou um Covid positivo, deve procurar a UPA para ser orientado, porque dependendo da possibilidade, essa pessoa deverá estar em ambiente de proteção ou fazendo a coleta do material para ser descartado ou não que ele tenha sido contaminado. É dessa maneira. Porque como a resposta ela é diferente pessoa a pessoa, você de repente pode estar sendo um portador, ter contraído o Covid e não ter nenhum sintoma. Ou seja, você imagina que está tudo legal, mas eventualmente você está sendo um transmissor do Covid por estar com ele presente em seu organismo. Então o ideal é que essa pessoa faça a coleta para descartar essa possibilidade, e essa coleta deve ser do RT-PCR, que é o exame que dá o resultado de uma forma mais fidedigna, ou seja, como a gente coloca, é o exame padrão ouro, é o melhor exame que se tem para enfrentamento ao Covid-19. Bom, tá certo. Doutor Ari, mais uma vez, muito obrigado por atender a nossa equipe de reportagem. Nossos microfones aqui da Jovem Pan sempre à disposição da Secretaria de Saúde do município de União da Vitória. Obrigado, doutor. Uma excelente terça-feira de trabalho. Muito obrigado, Tiago, muito obrigado à Jovem Pan, e conclamo a sociedade, continuarmos alerta, lutando para fazermos enfrentamento e termos, o mais breve possível, termos saído dessa pandemia. Um grande abraço e obrigado à Jovem Pan por esse espaço que tem sido muitíssimo importante, a toda a equipe da Jovem Pan por estarmos alertando sempre ao trabalho para o enfrentamento da pandemia. Uma boa terça-feira, uma excelente semana a todos. Muito obrigado. Agora são 7h40 e assim encerramos a edição regional do Jornal da Manhã. Voltaremos nesta quarta-feira a partir das 7h. A você, um bom dia. E aí, já baixou o Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet.
Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei aqui. Panflix, assista onde estiver e na hora que quiser. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada. Cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. E aí, você já baixou a Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet? Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. E eu já baixei aqui. Panflix, assista onde estiver e na hora que quiser.